Irmãos, estamos agora para o segundo vídeo dessa lição de número 6 da revista da CPAD, lições de adulto, desse quarto trimestre de 2021, Paulo no Poder do Espírito. No primeiro vídeo nós estudamos a introdução e o primeiro ponto, né? Agora vamos dar o segundo ponto, o terceiro ponto e a conclusão desta lição de número 6. Então vamos para o segundo ponto, cujo título é o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. A primeira subdivisão, Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo. Foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles haviam crido, como está escrito em Atos 19:2, no nosso texto bíblico em classe, eles haviam crido em Cristo, mas nada sabiam da experiência do Pentecostes. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito Santo para se tornarem testemunhas do Senhor. Então, como temos estudado e visto até na vida de Paulo, qual é a principal função, o que é o principal em buscarmos e recebermos o batismo com ou no Espírito Santo? É nos fazer testemunhas de Cristo. Atos 1:8. E recebereis a virtude do Espírito Santo, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por que Deus nos reveste de poder nessa experiência que nós pentecostais chamamos e cremos de batismo no Espírito Santo e, consequentemente, depois também os dons espirituais que buscamos e recebemos do Senhor? O batismo do Espírito Santo é coragem, é intrepidez para pregar a palavra. Os dons espirituais estão entre os sinais que seguirão a pregação do Evangelho e confirmarão a pregação do Evangelho. Aqueles discípulos que Paulo encontrou em Éfeso, aqui diz, seguiam Apolo. Daqui a pouco, no ponto 3, nós vamos ver sobre Apolo, vamos entender. Porque se você só ler um pedaço da lição, pode achar assim, esse Apolo deve ser algum herege que estava pregando por aí, uma doutrina diferente. Não, nada disso, nós vamos ver no ponto 3 que não era isso. Mas aquelas pessoas ouviram a pregação de Apolo, que também só conhecia o batismo de João e ensinou. Então, ela tem uma colocação importante, batismo de João. O batismo de João era um batismo simbológico, porque João Batista batizou pessoas, por isso ele foi chamado João o Batista, mas preparando o caminho do Senhor. Precisa haver arrependimento e mudança de vida. E quando as pessoas são batizadas em Cristo, elas são chamadas à santidade, à santificação, à mudança de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, é transformação. Então, aquelas pessoas que ele encontrou estavam apenas na doutrina lá, primeira, de João, pregada por Apolo. Aí, nós vamos ver aqui a seguinte, né, o que Paulo fez, ensinou-os um pouco melhor e eles foram batizados também no Espírito Santo. Vamos seguir aqui porque o ponto todo vai falar sobre isso. É preciso crer para receber o Espírito Santo, é o nosso segunda subdivisão do ponto 2. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo, Atos 2:38. Ou seja, o batismo no Espírito Santo sobre a pessoa convertida. Então vamos ver o que diz Atos 2:38. Mas volto a repetir o que eu disse no primeiro vídeo. Isso é um estudo bíblico. Você mesmo, irmão, deve chegar na sua casa e ler
os textos todos, tentar entender. E aquele que pode frequenta, esse vídeo é mais para os que não estão podendo frequentar a igreja. Mas o que pode frequentar está na Escola Bíblica Dominical, até perguntaram, até li esse texto aqui, não entendi bem, o professor irá orientar. 38 de Atos 2. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, não confundir aceitar Jesus com ser batizado no Espírito Santo, batismo nas águas como batismo no Espírito Santo. Não. A pessoa aceita Jesus como Salvador. Pastor, pode ser que alguém aceite Jesus como Salvador e não seja nem batizado nas águas? Pode, como ladrão na cruz. Você aceita no último momento da sua vida e não há possibilidade. Ou Igreja Metodista Pentecostal, como nós fazemos. A pessoa aceita Jesus como Salvador, dá o seu passo, levanta a sua mão, diz que quer Jesus como Salvador. Ele então aí ela recebe a salvação. Ela levantou a mão, seu coração creu que Jesus Cristo é o Senhor, está salvo. Mas ela tem que passar pelo batismo, pastor, então ela vai ter que ter uma preparação. Nossa igreja a gente costuma fazer em 6 meses, com as lições da CPAD sobre discipulado 1 e 2, e a pessoa aprende no horário da escola dominical ou um outro horário alternativo pelas circunstâncias e aprenderá sobre este assunto. Aprendeu sobre esse assunto? Estudou sobre esse assunto? Entendeu este assunto? Então ela passa pelas águas batismais. Pastor, mas se alguém aceitar Jesus, nesses 6 meses de preparação, ela morrer sem ser batizada, ela será salva? Será salva, sim, meu amado irmão. Uma vez eu estava preparando uma pessoa para batismo, infelizmente ela acabou nem batizando, depois se desviou por outros motivos, antes de batizar. Mas a pessoa precisou fazer uma viagem e disse, pastor, me batiza correndo, porque eu vou viajar, e se eu morrer nessa viagem que eu vou fazer para o Nordeste? Eu disse, não, a irmã, se permanecer em Cristo, está salva. O batismo acontecerá no momento certo. Infelizmente não acontece. Pastor, mas se o senhor batiza ela, não desviava? Não sei, meu amado irmão. Já conheço muitas pessoas que foram batizadas nas águas e se desviaram. Bom, mas a ordem é essa. Pode acontecer diferente também sobre o batismo nas águas? Pode. Aconteceu com o... e aí no caso aqui, batismo com o Espírito Santo e batismo nas águas. Depois de batizar nas águas, você busca e recebe, de acordo com a vontade do Senhor, o batismo no Espírito Santo. Pode alguém ser batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas? Pode. Como aconteceu com Cornélio, Atos 10. Eles creram no Senhor, foram batizados com o Espírito Santo, então Pedro foi batizado nas águas. Mas jamais antes de crer. Esse ponto é importantíssimo com a fé cristã. É preciso crer para receber o Espírito Santo. Crer no Senhor Jesus, seu remido lavado no sangue cordeiro. Aí você está preparado para ser batizado com o Espírito Santo. Agora vamos para o terceiro ponto. E aí nós vamos falar sobre Apolo. Paulo cuida para esclarecer Apolo. Quem era Apolo? Porque você vai ler a lição, Apolo, pastor, nunca ouvi falar dessa pessoa na Bíblia. É um nome não muito falado. E aqui a lição vai fazer nos entender. Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das escrituras sagradas. Se destacava pela eloquência, lembrando que em Alexandria, antes de Cristo, mais ou menos 200 anos antes de Cristo, foi escrita a Septuaginta, que era a tradução da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, para o grego. Então, ele tinha conhecimento da Bíblia, já que ele era um judeu, mas era natural de Alexandria, certamente ele tinha conhecimento da Septuaginta, que até foi o texto que ajudou a escritura do Novo Testamento também. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele. Qual a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. Apolo tornou-se pregador de Cristo, porque João Batista dizia, é necessário que ele cresça ou diminua, é ele que é o Salvador, eu não sou o Messias. Então ele era aquele que preparava o caminho do Senhor e falou sobre Cristo. Mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto. Então, em Atos 19, há essa explicação.
Priscila e Áquila chegam a Éfeso, encontram Apolo pregando e veem que Apolo só conhecia o batismo de João, pregava. Chamaram ele à parte, conversaram com ele, explicaram melhor o evangelho. Ele quis passar adiante, eles incentivaram ele, e a Bíblia diz claramente, assim como Paulo lá no início, a introdução diz, ele convencia aos judeus, pela Bíblia Sagrada, que Jesus era o Cristo. Então, qual é esse ponto? Que estamos estudando hoje, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Então ele mostra que Paulo crê no batismo com o Espírito Santo, que era atual, e tanto é que ele encontrou pessoas que não conheciam e aí explicou sobre como era, como funcionava, como receber, e orou para que elas recebessem o batismo no Espírito Santo, porque era algo importante até para que essas pessoas, aconteceu com Apolo, na sequência de seu ministério e de outros, continuassem pregando a palavra de Deus. E vamos agora para o ponto 3. A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Como é que Paulo ensinou para os Efésios sobre o Espírito Santo? Aonde ele se baseou para ensinar o Espírito Santo? Primeira subdivisão 1. As Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, ou seja, alguém que conhecia muitas Escrituras, nós vimos isso na primeira e na segunda lição, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, um único Deus, tanto quanto todos os demais judeus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Pastor, existia batismo no Espírito Santo no Antigo Testamento? Não. Mas as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Moisés tinha o Espírito Santo, foi orado, o Espírito Santo saiu, parte do Espírito que era dado no Antigo Testamento sob medida, foi colocado sobre 70 homens que naquele primeiro momento profetizaram e depois ajudaram Moisés a fazer a obra. Todos os grandes homens de Deus tinham sobre si o Espírito Santo, e a Bíblia relata os profetas, reis, não todos, mas alguns, e vários homens. A Bíblia mostrou isto claramente, mas era de forma subjetiva. Pastor, por que subjetiva? Nós cremos na Trindade, é a doutrina bíblica, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade, ela aparece no Antigo Testamento, mas de uma forma mais subjetiva. A principal figura que aparece no Antigo Testamento da Trindade é o Pai. Pastor, nós temos 3 deuses, nós somos triteístas? Não. Nós somos monoteístas também. Cremos um único Deus verdadeiro em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que participaram da criação, que participaram da salvação. No batismo de Jesus é claro isso. O Pai fala, Jesus é batizado, o Espírito Santo aparece em forma corpórea como pomba, e muitos outros textos nos mostram isso. Mas, de qualquer maneira, como o Espírito Santo era apresentado no Antigo Testamento, era de uma forma subjetiva. Mas, mesmo assim, Paulo, quando se converteu, ele conhecia a Escritura, ele percebeu e entendeu a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E esta era uma das bases, uma das fontes, por como ele ensinou sobre o Espírito Santo à igreja que estava em Éfeso. E qual a segunda, pastor? O Pentecostes como fonte da revelação do Espírito Santo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes, Atos 2, 1 a 4, conhecemos bem esse texto, não precisa ler. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo depois da conversão, porque quando ele se converte, ele também é cheio do Espírito Santo, ele também recebe essa unção, esse poder do Espírito Santo de Deus sobre ele. Então, ele mesmo tinha passado por essa experiência. No capítulo 9, 17, diz assim: Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe a mão, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de onde vins, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, ele também tinha passado por a sua experiência. Pastor, novo Pentecostes? Não, Pentecostes foi um só que aconteceu naquele dia. A gente fala
simbologicamente, quando alguém é batizado com o Espírito Santo, ou com um grupo é batizado com o Espírito Santo, houve um novo Pentecoste, ou uma manifestação do Espírito Santo sobre a igreja. Mas, na verdade, isso é só poeticamente, figuradamente. O Pentecoste foi um só que aconteceu lá. A partir daquele momento, o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne. Aquele que busca, recebe. Aquele que busca, acha. Procura, acha. Então, é necessário buscar o batismo com o Espírito Santo. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecoste, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Jesus veio, o Deus Filho, se tornou homem, pregou, morreu, ressuscitou, e aí ele mesmo tinha dito, enquanto ele tiver, não teria, ele era o Consolador. Quando ele fosse embora, que ele voltasse para o céu, ele enviaria o outro Consolador, está escrito claramente na carta de João, o Espírito Santo. Então, mais uma vez, nos mostra a Trindade aqui. O Filho subiu e o Espírito Santo foi derramado. Jesus morreu, apareceu 40 dias aos discípulos, depois subiu aos céus, e 10 dias depois, ele disse ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, Lucas 24, 49, eles ficaram em Jerusalém, oraram durante 10 dias, não só os 12, no caso 11, mais Matias, depois que foi eleito, também os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus, e mais um grupo de discípulos, e ali, no dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. Então, esta era a fonte. Existia uma experiência. Paulo não inventou nada. Pedro não inventou nada. João não inventou nada. Isto aconteceu. Pastor, mas alguém hoje prega que isso foi lá no tempo apostólico. Não há um texto na Bíblia que possa se pegar e dizer que está escrito aqui. A cura é só para o tempo apostólico. Os dons espirituais eram só para o tempo apostólico. O batismo com o Espírito Santo é só para o tempo apostólico. Não há um texto na Bíblia que ninguém, o maior estudioso que possa ser, pega aquele texto e diga, esse texto diz que é só para aqueles dias. Não há. Então, o batismo com o Espírito Santo é para hoje, os dons espirituais são para hoje. Mas como aprendemos no primeiro e segundo trimestre deste ano de 2021, nas lições que foi estudado o Espírito Santo mais profundamente, é necessário que, ao receber o batismo com o Espírito Santo após buscar os dons espirituais, eles sejam utilizados para aquilo que Deus os colocou. Ser útil, exortar, consolar, confortar, tudo aquilo que precisa ser feito para a Igreja de Cristo. Vamos para o ponto 3, subdivisão 3. Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Este é basicamente o texto que ele fala, Atos 19, 1 a 6, e é o nosso texto aqui de leitura bíblica em classe, Atos 19, de 1 a 7. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista, nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João exatamente como o que havia de vir. Como eu disse para você, está aqui, ele disse, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao ponto que Cristo no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Porque João disse isso, eu batizo com água, mas virá aquele após mim, que não sou digno de desatar a escorrer da sandália de seus pés, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o próprio João falava isto. Então veio Jesus, batizou, as pessoas foram batizadas na água, o próprio Jesus foi batizado por João Batista, e depois essa doutrina ficou, o Senhor o colocou para a igreja, e depois todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enfim, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra, essa ordem foi dada para o Senhor, e a igreja assim o faz. Como dissemos lá no início, não confundir batismo nas águas com batismo no Espírito Santo. Porque depois, como acabamos de falar no ponto anterior, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre a igreja e essa experiência continuou acontecendo, relatada em Atos Apóstolos, como esse grupo aconteceu, como a gente subentende lá em Filipe pregando em Samaria, e como a família de Cornélio, e tantos outros exemplos de pessoas que foram, depois do dia de Pentecostes, também o próprio Saulo, quando na sua conversão, Ananias falou para ele, enfim, várias pessoas que a Bíblia relata. E nós podemos dizer a nossa experiência, eu digo a nossa é pentecostal,
não é do pastor Hélio, e vários irmãos na igreja que também já foram batizados com o Espírito Santo. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então ora por eles, impõe as mãos sobre as suas cabeças, e o Espírito é derramado como chuva abundante sobre todos, e começavam a falar em línguas e a profetizar. Essas pessoas creram, entenderam, não sabiam, e Paulo fez assim. Ainda hoje eu posso colocar a mão na cabeça de alguém e pedir o batismo com o Espírito Santo? Sim, pode até acontecer, mas isso não é uma regra geral. Qual a regra geral? Buscar e acharei, buscar. Então, cada crente, cada um de nós, individualmente, quando aceita Jesus, passa pelas águas, deve sendo orientado, e precisa ser orientado sobre isso, deve começar a buscar o batismo com o Espírito Santo. Pastor, eu tenho que ir para o monte, eu tenho que ir para a vigília, eu tenho que ir para a consagração. Se você for, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus por isso. Tudo isso que você fizesse era bom. Mas Deus pode te batizar com o Espírito Santo dentro da sua casa, no seu local de trabalho. O falecido presbítero Manuel de Souza foi batizado lá na Reduc, quando ele trabalhava, antes de trabalhar quando ele for orar, a experiência ele contar para nós e outros, mas foram batizados dentro da sua própria casa. Deus faz como Ele quer, mas que buscar, eu tenho que buscar, você tem que buscar, nós temos que buscar. Aí, pastor, quando eu for batizado com o Espírito Santo, aí acabou, é o fim, é o que eu preciso. Não, esse é só o começo, porque é revestimento para pregar a palavra. Deus vai te usar, sinais vão acontecer através de você, e o Evangelho vai ser confirmado, e o nome de Deus vai ser glorificado. Iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência levou os discípulos de Éfeso a anunciar Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo. Na vida da igreja não preciso falar mais nada sobre este ponto, porque já acabamos de comentar. Então, Paulo no poder do Espírito, só em Éfeso, pastor? Não, ele pegou aqui um texto de Éfeso, porque a lição, se for falar sobre a vida de Paulo, meu amado irmão, 13 lições será muito pouco. Talvez eu considero o maior pregador, o maior evangelista, o maior missionário que já houve na face da terra. Então não tem como falar em 3 lições, em 13 lições. Então aqui ele pegou um texto de Éfeso, mas a gente poderia ver a experiência de Paulo falando, quando ele ensinou aos Coríntios sobre o batismo com o Espírito Santo, capítulo 12, 14 e o 13 também. Então há muitos ensinamentos na vida do apóstolo São Paulo sobre isso e como a sua vida foi. Conclusão, no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho a Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Qual é o Evangelho de Cristo? Jesus Cristo cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e levamos para o céu. Esses sinais seguirão os que creem, mas não expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se pegarem alguma coisa, uma cobra, uma serpente, não vai fazer mal nenhum. Se beber algum motivo, também não vai fazer mal algum. São sinais que Cristo e muitos outros que vão acompanhar a pregação do Evangelho. Primeiro vem a pregação. Jesus quer salvar vidas, Jesus quer transformar vidas. Os sinais a acompanharão. Deus possa ter abençoado os irmãos através dessa lição. E se Deus assim nos permitir, na próxima semana estaremos com a lição Paulo, o plantador de igrejas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.